Nós vivemos um período muito delicado, onde o mundo evangélico aparentemente ele não anda bem. As tradições distintas estão em guerra. Nós temos tantas correntes teológicas, filosóficas dentro da igreja. Nós temos aqueles que são mais tradicionais, aqueles que são mais carismáticos, os reformados, os pentecostais, os neopentecostais. Nós temos os calvinistas, os arminianos. Nós temos teólogos liberais, teólogos fundamentalistas, conservadores. É um espectro do pensamento evangélico que é tão distinto entre si, que às vezes cabe a pergunta: quem é que está com a razão? Quais ênfases são de fato bíblicas? Quais assuntos deveriam estar em pauta? Será mesmo que todas essas pessoas que se chamam evangélicos no Brasil são de fato cristãos? E mais, será mesmo que os mestres, os pastores, os líderes, todos eles, indistintamente, são motivados por boas intenções? E lá no primeiro século, a igreja já sofria a invasão do que a Escritura chama de falsos mestres. Na verdade, antes disso, Jesus mesmo já havia nos advertido: acautelai-vos dos falsos profetas. E essa advertência dada por Jesus, ela reverbera também no ensino de todos os apóstolos, absolutamente. Praticamente todas as epístolas, em algum momento, vai nos advertir contra este risco de sermos engabelados, ludibriados, enganados por falsos líderes. Por isso é que esse assunto é tão urgente, por isso que hoje eu escolhi que nós lêssemos juntos a Epístola de Judas, ela é inteira, ela tem 25 versículos. Eu espero que de fato o Senhor toque no seu coração, para que você não seja contado no número daqueles que são apenas ouvintes, como disse Tiago, mas praticante do Santo Evangelho. E a Epístola de Judas começa no seu primeiro versículo com uma apresentação de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Veja que o primeiro versículo, a primeira expressão utilizada por Judas, já tem uma lição gigantesca para nós. Porque esse Judas, eu não sei se você sabe, mas esse Judas aqui, ele é o irmão de Jesus Cristo. Ele é irmão de sangue de Jesus Cristo, filho de Maria, apresentado no Evangelho como um daqueles que são um dos 4 irmãos de Jesus, que a priori não creram no Evangelho e nem na mensagem pregada por Jesus, mas Paulo vai dizer que lá em Coríntios, que depois eles viram Cristo ressurreto e creram. E então eles tiveram um lugar de liderança na igreja. Tiago, inclusive, foi o bispo de Jerusalém. Mas Judas, ele é tão humilde, ele não ostenta o fato de ser irmão de sangue, meio irmão de Jesus, porque ele era filho de José e Maria, e Jesus era filho de Maria e do Espírito Santo, concebido do Pai. Mas ele sequer ousa chamar para si, arrogar para si a autoridade de ser irmão de Jesus. Por isso ele diz: servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele é quem escreve essa epístola. E para quem ele escreve essa epístola? Veja, no versículo 1. Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. É uma daquelas epístolas que nós chamamos de epístolas universais, porque ela não foi designada para uma comunidade local específica, mas muito possivelmente por uma região onde haviam várias comunidades. E é palavra inspirada por Deus e por isso ela é útil para nós aqui hoje. Ouça que as palavras de Judas são, na verdade, as palavras do próprio Deus para mim e para você. E é por isso que ele diz: são para vocês que eu escrevo, aqueles que foram chamados, amados e guardados em Jesus Cristo.
Você vai perceber ao decorrer dessa epístola que Judas, ele gosta sempre de dar exemplos 3 vezes. Ele sempre gosta de usar 3 adjetivos, 3 expressões geralmente para lidar com as coisas. E aqui ele começa dando 3 características daqueles que são povo de Deus, foram chamados por Deus. Veja, meu irmão, você não é crente porque você quis ser crente. Você não é crente porque você escolheu ser crente. Na verdade, Jesus disse que aquele que o Pai traz a ele, então é filho do Pai, é de Jesus. Na verdade, Jesus diz: não foi vós que me escolhestes, eu que escolhi a vós. Você foi chamado pelo Pai. Você é amado de Deus, o Pai. E veja que ele usa a expressão Deus Pai, para justamente pintar essa ideia de uma relação de filhos que nós temos com Deus. Deus não é mais o nosso juiz, Deus não é mais aquele a qual nós estamos em guerra, da qual nós somos inimigos. Deus é o nosso Pai. E mais, ele diz, guardados em Jesus Cristo. Meu irmão, uma vez que você foi salvo, aquele que garante a sua salvação foi aquele que te salvou. Se nós garantíssemos a nossa salvação, ou se dependesse das nossas obras para garantir a nossa salvação, nós a perderíamos no momento seguinte. Mas a nossa salvação está guardada em Cristo Jesus. Aquele que nos salvou é aquele também que promete nos preservar nesse estado de salvação. E Judas faz então algo que nas epístolas antigas é muito feito na literatura antiga, que são votos. Ele diz misericórdia, paz e amor, uma saudação cheia de cordialidade, vos sejam multiplicados. Misericórdia, paz e amor. Misericórdia é o atributo de Deus que garante que Deus não vai nos dar aquilo que nós merecemos. Porque eu e você merecíamos o castigo eterno, a morte eterna. Eu e você, na verdade, não merecíamos sequer estar vivos. Eu e você, na verdade, por sermos rebeldes e sermos praticantes de toda ordem de pecados, nós não merecíamos uma benesse sequer da mão de Deus. E misericórdia é o atributo de Deus que garante que nós não tenhamos o pecado, o castigo pelo pecado que nós merecíamos. Pelo contrário, Deus nos dá a graça, o favor imerecido. Judas diz, paz a vocês, vos sejam multiplicadas a paz. Que paz é essa? A paz de Cristo. Aquela paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que é supracircunstancial. Aquela paz que não é um estado de espírito. Não depende da calmaria das circunstâncias. Aquela paz que é a convicção, é a certeza de que nós não somos mais inimigos de Deus. E amor. O amor de Deus seja multiplicado sobre vocês.